Olá! Neste encontro veremos que a educação é geralmente considerada um empreendimento moral, ou seja, os professores estão empenhados em chamar a atenção para o que deve ser dito e feito e para o modo como os estudantes devem comportar-se. Boa aula! Olá! Veremos nesta aula que os professores estão empenhados em transmitir valores morais e em aperfeiçoar o comportamento individual e social. Que espécie de conduta moral deve um professor defender em suas classes? Deve procurar promover o comportamento mais apreciado por sua comunidade? Deve encorajar o desenvolvimento de certos traços de caráter que ele acredita serem desejáveis ou deve deixar que o caráter do aluno se forme em resposta às expectativas do grupo de colegas da mesma classe? As respostas a estas perguntas dependerão dos valores éticos de cada um. Qualquer professor que leve a sério sua vocação deve procurar responder a essas interrogações e justificar suas atitudes. Para fazê-lo, será ajudado por um estudo formal da ética. Vocês sabem o que é ética? É o estudo dos valores no domínio da conduta humana. Trata de questões como o que é a vida boa para todos os homens. Seu propósito é fornecer valores corretos como base para ações corretas. Em certa época, os sistemas mais éticos estiveram vinculados a religiões. Antes de prosseguirmos, vamos assistir a um trecho do filme O Advogado do Diabo, do diretor Taylor Hackford e distribuído pela Warner. Yeah, that's the last thing to go. That's the final hiding place. It's the final fig leaf. Who are you? Who am I? Who are you? Never lost a case. Why? Why do you think? Because you're so fucking good. Yeah? But why? Because you're my father. I'm a little more than that, Kevin. Awfully hot in that courtroom, wasn't it? What's the game plan, Kevin? Was a nice run, Kev. Had to close out someday. Nobody wins them all. What are you? Oh, I have so many names. Say, Call me Dad. Marianne, she knew it. She knew it. She knew it, so you destroyed her. You blaming me for Marianne? Oh, I hope you're kidding. Marianne, you could have saved her anytime you liked. All she wanted was love. Hey, you were too busy. That's a lie. Marianne in New York? Face it, you started looking to better deal her the minute you got here. That's not true. You don't know what we had. You don't know anything about it. Hey, I'm on your side. You're a liar! No, hey, Kevin, there's nothing out there for you. Don't be such a fucking chump. Stop deluding yourself. I told you to take care of your wife. What did I say? The world would understand. Didn't I say that? What did you do? You know what scares me, John? I leave the case, she gets better, and then I hate her for it. Remember? I know what you did. You set me up. O filme é um retrato do mundo em que vivemos neste final de milênio e aborda diversos temas como a globalização, a corrupção, ocultismo, incesto, religião, ambição,
negócios ilícitos, entre outros fatores. Hoje, porém, os sistemas éticos do mundo ocidental, embora largamente derivados de ensinamentos religiosos, são usualmente justificados em outras bases. Existem dois tipos de teoria ética que são aqui pertinentes, o intuicionismo e o naturalismo. O intuicionismo é o valor moral que é diretamente aprendido pelo indivíduo. Percebemos se uma coisa é certa ou errada mediante o sentido moral inato. Os valores morais que aprendemos desse modo são corretos em si mesmos. Sua correção não pode ser provada logicamente ou testada empiricamente. Só pode ser intuída. O naturalismo sustenta que os valores morais devem ser determinados por estudos cuidadosos das consequências averiguáveis a que dão origem. Uma pessoa que aceita a interpretação naturalista da ética escolhe ou justifica os valores morais de acordo com as investigações científicas, revelam acerca do comportamento certo ou errado, e as experiências vitais examinadas sugerem o melhor caminho para os seres humanos se conduzirem. Em suma, o naturalista, num exame objetivo das consequências práticas de qualquer ato de conduta humana. Poderão os valores morais ser ensinados no mesmo sentido em que se ensina o conhecimento factual? Sócrates procurou responder a essa interrogação, partindo do pressuposto de que as virtudes morais eram latentes em cada indivíduo. Ele defendeu a tese de que o mestre deve incutir esses valores na consciência de seus alunos. Poderemos dizer que a virtude é suscetível de ser ensinada se, por ensinar a virtude, entendermos ajudar o estudante a tomar consciência dela. Mas o estudante atuará de acordo com o que aprendeu? Todos reconhecemos ser difícil poder se afirmar que o estudante aprendeu realmente alguma coisa, se não estiver capacitado para agir de acordo com isso. Aí está, portanto, a dificuldade da questão. Se por ensinar e aprender, entendemos simplesmente transmitir e adquirir conhecimento sobre valores morais. Então, estes são ensináveis. Os professores também podem testar os alunos para averiguar que estes conhecem sobre valores morais e ajudá-los a escolher certos valores para a vida pessoal. Pode garantir que o estudante não trapaceie no texto. O máximo que um professor pode esperar é que o estudante saiba o que é certo e o que é errado, saiba por que isto é certo e aquilo é errado e tenha alguma ideia sobre o que deve fazer a respeito daquilo que sabe. Se além disso o estudante se empenhar na conduta certa, o professor terá sido mais do que amplamente recompensado por seus esforços. A estética é o estudo no domínio da beleza. O artista deve criar a partir dos seus impulsos e experiências pessoais. Nesta parte da terceira unidade, não devemos apenas atribuir o ensino da arte como auxílio ao processo educativo. O ensino da arte é muito importante. Devemos descobrir os dons do aluno e aperfeiçoá-los, mas no caso devemos transcender o item estética e educação, pois devemos entender aqui o significado puro do termo estética, que não deverá ser entendido como uma teoria do belo, mas um estudo da sensibilidade. Através da leitura, da pintura, da música, conseguiremos com um texto literário, um pincel, uma paleta e ainda uma flauta, acordar o artista que dorme dentro de cada estudante. Quando se pensa na dimensão estética da educação, esta expressão envolve um sentido para além do domínio da própria arte. A própria educação possui uma dimensão estética, leva o educando a criar os sentidos e valores que fundamentem sua ação no seu ambiente cultural, de modo que haja coerência, harmonia entre o sentir e o pensar e o fazer. A proposta aqui é buscar a importância da arte no processo educativo, entendendo-o de maneira mais ampla que o simples ensino escolar. Os valores estéticos são usualmente difíceis de avaliar,
pois sua tendência é para serem pessoais e subjetivos. Uma determinada obra de arte suscita respostas várias em diferentes pessoas. Quem irá dizer que essa resposta é mais apropriada? Quem de fato poderá dizê-lo, a menos que acreditemos existirem valores estéticos objetivos, caso que poderemos optar por confiar na decisão de especialistas sobre o que é a boa arte? Podemos julgar a beleza usando critérios que se considerem autoritários e podemos declarar que qualquer obra de arte, de acordo com esses critérios, seja de nível inferior, terá dificuldade em encontrar seu lugar na história. Os critérios objetivos são úteis para o novato e servem como padrões duradouros de crítica. Os compêndios de literatura, arte, música apoiam-se nesses padrões, quando informam os estudantes sobre a matéria que envolvem avaliação e apresentação. Entretanto, o fato de os críticos competentes puderem divergir amplamente quando avaliam uma obra de arte, faz-nos reverter a pergunta anterior. Quem irá dizer que resposta é verdadeiramente apropriada? Infelizmente, não podemos recorrer à ciência para obter respostas a essa pergunta. O conhecimento científico é largamente relevante para o julgamento de uma obra de arte. Ao longo dos séculos, uma questão importante discutida em estética tem sido esta: a arte deve ser representativa ou ser o fruto da imaginação do criador? De acordo com o primeiro ponto de vista, a arte deve refletir fielmente a vida e a experiência humana. Devemos reconhecer claramente a cena outonal ou poente agônico, retratados numa pintura paisagística. Devemos ficar deliciados diante da natureza morta quando nos sentimos impelidos a estender a mão e a tocá-las. De acordo com o segundo ponto de vista, o artista expressa-se espontaneamente sobre qualquer aspecto da vida que lhe interesse. Disse Degas: uma pintura jamais deve ser uma cópia. O ar que vemos nas pinturas dos velhos mestres nunca é o ar que respiramos. O artista segue seu próprio rumo. Ele cria a partir de seus impulsos e experiências pessoais, expressa seus sentimentos sobre a beleza ou a fealdade do mundo e talvez mostre o que ele pensa que o mundo deve ser. Em sua concepção, o criador goza de liberdade ilimitada para usar o seu meio de comunicação em um modo que satisfaça plenamente o impulso criativo existente em seu interior. Em ambos os pontos de vista surgem questões quanto ao objeto e ao âmbito apropriado da arte. Algumas pessoas sustentam que se a arte é uma expressão de vida, deve ocupar-se da totalidade da vida, do que é feio, aberrante, grotesco e ímpar. Outros acreditam que a arte deve desempenhar uma função social. O artista deve falar a todos os homens de seu tempo, não a um pequeno grupo, agora ou mais adiante. Ainda outros mostram-se céticos sobre a chamada responsabilidade social do artista. A sociedade muda. Um artista nascido numa geração pode estar criando para a geração seguinte. Será ele condenado por não conseguir agradar os seus contemporâneos? Um artista que agrada os seus críticos está provavelmente no fim de seus poderes inventivos, pois os críticos tendem a julgar de acordo com os padrões aceitos. Na verdade, o artista rejeitado pode ser o verdadeiro inovador. Para o idealista, os valores e a ética são absolutos. O bom, o verdadeiro e o belo não mudam fundamentalmente de geração em geração ou de sociedade para sociedade. Em sua essência, permanecem constantes. Não são criações humanas, mas parte integrante da própria natureza do universo. Ao estudante, diz o idealista, devem ser ensinados valores duradouros e o modo de viver de acordo com eles, pois são esses valores que colocam em harmonia com o todo espiritual mais vasto a que pertence. Seus valores só se tornam significativos na medida em que se relacionam com uma ordem essencialmente espiritual do universo, uma ordem que o professor pode elucidar para o aluno. Nenhum homem jamais é tudo o que pode ser. Seus propósitos não terminam quando sua vida chega ao termo. Nem ele vive no mundo exausto.
A idade não estiola, nem o hábito enfraquece o amor do filósofo à verdade, o amor do artista à beleza ou o amor do santo à virtude. Há sempre mais a saber, a amar e a fazer. O homem não limita sua vontade de conhecer ao desfrutar, ao realizar até o fim ignorado de seus anos de vida. Seus planos ultrapassam o abismo da morte. Eles exigem um tempo interminável. Os realistas concordam com os idealistas que os valores fundamentais são basicamente permanentes, mas divergem entre si em seus motivos para assim pensar. Os realistas clássicos concordam com Aristóteles em que existe uma lei moral universal, acessível à razão, que vincula todos os homens e como seres racionais. Os realistas religiosos cristãos concordam em que podemos compreender grande parte dessa lei moral mediante o uso da razão, mas insistem em afirmar que a lei foi estabelecida por Deus, que nos dotou com toda a faculdade racional para discerni-la. Os realistas científicos negam que os valores tenham qualquer sanção sobrenatural. O bem é aquilo que nos ajusta ao nosso meio ambiente, o mal, aquilo que nos aliena. Eles concordam em que os professores devem transmitir certos valores bem definidos. Os padrões morais e estéticos básicos que ensinamos às crianças não devem ser afetados por questões temporárias. A criança deve entender claramente a natureza do que é certo e do que é errado, respeitando o que é objetivamente bom e belo, sem levar em conta as mudanças de moral e de costumes estéticos. Os realistas clássicos insistem em que, apesar da concentração na matéria de estudo, as escolas devem produzir indivíduos bem formados na acepção aristotélica de serem moderados e temperados em todas as coisas. Os realistas religiosos cristãos declaram que a ética naturalista é inadequada, pois o homem foi criado para transcender o natural e atingir o sobrenatural. A verdadeira finalidade da educação moral é a salvação das almas. O realista religioso cristão treina tanto a vontade como o intelecto do homem. Embora Deus ofereça a salvação, o indivíduo deve decidir se a aceita ou não. A vontade, portanto, deve ser habituada a fazer as escolhas certas. Para o pragmatista, os valores são relativos. Os cânones éticos e morais não são permanentes. Eles devem sofrer alterações à medida que mudam culturas e sociedades. Isto não é pretender que os valores morais flutuem de mês para mês. Quer tão somente dizer que nenhum preceito pode ser considerado universalmente vinculativo. A criança deve aprender como tomar decisões morais difíceis, não recorrendo a princípios rigidamente prescritos, mas decidindo que curso de ação é suscetível de produzir os melhores resultados para o maior número de seres humanos. Os pragmatistas incitam-nos a testar o mérito de nossos valores do mesmo modo que testamos a verdade de nossas ideias. Devemos examinar imparcial e cientificamente os problemas das questões humanas e escolher os valores que parecem ter maiores probabilidades de resolvê-los. Esses valores não nos devem ser impostos por uma autoridade superior, devem decorrer de um acordo após uma discussão aberta e esclarecida, baseada em provas objetivas. Preste atenção no que escreveu William James. Minha crença no absoluto, baseada no bem que me proporciona, deve aceitar o répito de todas as minhas outras crenças. Ela colide com outras verdades minhas, a cujos benefícios detesto, renunciar por sua causa. Tal é a atitude moral do pragmatista, cuja doutrina, segundo James, dá maleabilidade às nossas teorias e, além disso, alarga o campo de procura de Deus. Qual é, pois, a base do pragmatista? Vejamos o mesmo filósofo descrever sua doutrina ao seu estilo próprio e inimitável. O pragmatismo, de fato, não tem quaisquer preconceitos, dogmas obstrutivos,
cânones rígidos do que contará como prova. É completamente maleável. Acolherá qualquer hipótese, considerará qualquer evidência, seu único teste de verdade provável é o que funciona melhor, o que se adapta melhor a cada parte da vida e se combina com a coletividade dos reclamos de experiência, nada sendo omitido. Ainda segundo James, vê-se desde já até que ponto é democrático. Suas maneiras são tão diversas e flexíveis, seus recursos tão ricos e intermináveis, e suas conclusões tão amigáveis quanto as da natureza. A economia no período colonial e imperial baseou-se na exportação de matérias-primas. Na era Getúlio Vargas, a industrialização começou a deslanchar. A partir de 51, Vargas sustenta seu processo de industrialização sobre 3 pilares: a presença do Estado no setor de petróleo, siderurgia, energia elétrica, reservando às empresas nacionais o setor de autopeças e às estrangeiras a montagem de carros. Entre 1930 e 1934, Vargas manteve-se na presidência em caráter provisório. A partir dessa data, foi eleito pelo Congresso para um período de 4 anos. Mas antes de terminar o mandato, através do golpe de 1937, continuou no poder até 1945. O processo de industrialização afirmou-se durante o período de 1930-1945, quando Vargas barganhou com os Estados Unidos a siderúrgica de Volta Redonda e a fábrica de motores de aviões, implantada no município de Duque de Caxias, em troca da utilização da base aérea de Natal pelos norte-americanos. Sobre o Estado Novo, vamos ver um trecho de um documentário do historiador Boris Fausto. Especialmente no Estado Novo, houve uma ampla utilização do cinema, do teatro, do jornal, do rádio, de uma importância muito grande, para enaltecer as façanhas do governo Getúlio e do Estado Novo. O ambiente nacional tem reagido sabiamente contra esses agentes de perturbação e desordem. A propaganda insidiosa e insolente apenas impressionou os pobres de espírito e serviu para evitar os mal-intencionados. Isso representou alguma coisa de muito diferente, vamos dizer assim, de inovador, se considerarmos o que era o Brasil anterior a esse período. No Estado Novo, em que se revelam as tendências nacionalistas, Vargas aproximou-se da Alemanha nazista, grande consumidora de produtos brasileiros. Criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para controlar aqueles que opunham-se ao seu governo. Ao mesmo tempo, mantinha censura sobre a imprensa. Desde o início do século passado, os operários tentavam organizar-se em sindicatos. No governo Vargas foram promulgadas diversas leis trabalhistas, como o salário mínimo, as férias remuneradas. Em 1943, foi criada a CLT. Como os sindicatos são uma força, a classe operária mais unida é uma força ativa no jogo político e econômico, cada vez mais presente em nossa sociedade. Caros alunos, pelo que estudamos hoje, espero que estejam completamente convictos da importância da ética e da estética para a grandeza da educação. Se o espírito do aluno for embasado em fortes conceitos éticos, ele não terá problemas de relacionamento. Pela estética, ele liberará sua mente para algo mais abstrato, que é o de admirar e apreciar a arte. A estética e a ética nos deram uma ideia da contribuição da filosofia para a educação. Essa contribuição será ampliada com maiores detalhes na próxima unidade sobre as teorias da educação, onde os pontos de vista dos próprios educadores serão examinados. Embora essas teorias se relacionem com os temas dos fundamentos filosóficos da educação que analisamos até agora,
Elas tratam de questões específicas para a prática concreta do aprendizado. Para enriquecer e completar o conteúdo da aula de hoje, o professor Ronei aconselha a leitura da obra de Maria Lúcia Arruda Aranha, Filosofia da Educação. Nesta obra, após conhecimentos do livro de Maria Lúcia Aranha, você estará apto para perceber o abstracionismo da arte e compreender e aplicar os princípios éticos em que devem ser embasada a educação. Vimos na aula de hoje que os professores estão empenhados em transmitir valores morais aos alunos. Você deve lembrar que o professor Ronei definiu a ética como o estudo de valores no domínio da conduta humana. Ou seja, ética tem o propósito de fornecer valores corretos como base para ações corretas. Vimos ainda que existem dois tipos de teoria ética, o intuicionismo e o naturalismo. Intuicionismo é o valor moral que é diretamente aprendido pelo indivíduo. Percebemos se algo é certo e errado mediante um sentido moral inato. Já o naturalismo sustenta que os valores morais devem ser determinados por estudos cuidadosos das consequências averiguáveis a que dão origem. O professor Ronei citou Sócrates, partindo do pressuposto de que as virtudes morais eram latentes em cada pessoa. Defendeu a tese de que o mestre deve incutir esses valores na consciência de seus alunos. Vamos relembrar que estética é o estudo no domínio da beleza, ou seja, o artista deve criar a partir de seus impulsos e experiências pessoais. O termo estética, empregado pelo professor Ronei na aula de hoje, não é apenas uma teoria do belo, mas um estudo da sensibilidade. A proposta aqui é buscar a importância da arte no processo educativo, entendendo de maneira mais ampla que o simples ato de ensinar. Para os idealistas, o valor e a ética são absolutos. Aprendemos que os realistas concordam com os idealistas em que os valores fundamentais são basicamente permanentes entre si em seus motivos para assim pensar. Os realistas clássicos concordam com Aristóteles em que existe uma lei moral universal, acessível à razão, que vincula os homens como seres racionais.